Bom, olá, alunos. Como havia prometido, né, eu já abordei o assunto, nós já fizemos algumas atividades aí durante o semestre, mas como alguns já é sabido, né, perdem aula por diversos motivos aí, é, enfim, e eu comentei que iria fazer essa aula de certa maneira para aqueles que perderam e para aqueles que ainda tiverem dúvida, né, recordar alguns conceitos do que nós falamos aqui do sistema por unidade. O material aqui, clicando aqui, ele vai abrir esse material, né? Eu pesquisei nesse semestre, eu achei ele talvez até com mais detalhe em função das simplificações que nós fizemos na sala, né? E aí, pensando nessa aula, eu peguei um outro material aqui, até para ser uma outra referência, né? Esse aqui é da PUC Goiás e esse aqui, bom, não falo exatamente de onde que é, mas só o autor aí, o Manuel Antônio Matos. E aqui é lá da Escola de Engenharia da PUC do Goiás, né? Carlos Medeiros. E aí já fica um agradecimento para eles, né? Mas aqui é mais no sentido que ele dá um detalhamento, acredito que a engenharia elétrica, né, muito maior do que nós estamos vendo no nosso curso. No nosso curso em eletrotécnica, eu quero calcular curto-circuito, então algumas simplificações são feitas, né? Então eu queria mostrar algumas coisas, né? Aqui fala os modelos de máquinas, de transformadores, como nós já conversamos, acredito que vocês já viram esses modelos com muito mais detalhes do que nós estamos vendo, né? Linha de transmissão, enfim. Um negócio que eu acho interessante aqui é modelo para barramento, conceito barramento infinito. Talvez isso não ficou muito claro no que nós falamos, né? E nesse sentido aqui, a ideia do PU, o sistema, a geração aqui tem zonas de tensão distintas, né? Com transformadores, e aí é conveniente quando na representação desse sistema para execução de cálculos, né, ter a representação em PU. Aqui o modelo trifilar, né, diagrama unifilar, e aqui o unifilar, no qual é mais fácil, é o que nós estamos utilizando, né? Talvez faltou indicar lá as ligações, né, dos enrolamentos do transformador, mas isso é interessante ressaltar que o terra é aterrado no tipo de subestação que nós estamos lidando, né? Para a rede de distribuição, então vai haver uma proteção aqui no terra para faltas, por exemplo, aqui na linha de transmissão, fase terra, né? A corrente de curto-circuito fase terra vai circular por esse enrolamento aqui. Então, é colocada uma proteção, né? Lógico, na linha aqui, no cabo que vai o aterramento, na verdade, vai um transformador de corrente e que alimenta um relé, seja ele eletromecânico ou digital, né? O pessoal da elétrica chama de relé numérico, então ele traduz o sinal analógico para digital e toma as decisões e comanda um disjuntor. Bom, aqui mostrando o diagrama, né? No nosso caso lá, nós vamos simplificar aqui as impedâncias mútuas do transformador, né? Nós só vamos ficar aqui com R mais JXL, da linha também, não vai ter efeito capacitivo da linha de transmissão, né? O nosso modelo não vai ser esse modelo Pi aqui, sim um mero modelo de impedâncias em série. Bom, eu vou falar do PU na hora que eu vou abordar esse material aqui, né? Mas aqui eu quero chegar na questão, né? Para ver que o material é a mesma coisa, né? Os conceitos. Aqui as mudanças de base. Eu tenho uma informação na base lá acho que é o gerador síncrono, né? E preciso transformar essas informações para as bases de potência, de tensão, geralmente definidas para o nosso sistema MPU. Mas enfim, aquela fórmula, né? Aqui ele está falando X, vai ser o X do cara na base deles, KV, né? Tensão na base deles sobre a minha base,
13,2 a base de interesse ao quadrado, sobre potência na minha base, sobre a potência do equipamento, que geralmente é a potência nominal do mesmo. Então aqui modelos do sistema elétrico, né? A nossa representação é principalmente aqui o R mais JXL. Aqui a máquina síncrona, né? Ela tem uma tensão de alimentação e as perdas lá, a representação da máquina, né? Pela sua resistência e impedância interna. Motor, diagrama de um motor, ele é principalmente indutivo, né? Transformadores, aqui talvez é a grande simplificação, né? O modelo de transformador lá tem uma série de parâmetros que podem ser analisados, mas no nosso caso foi basicamente representado por um R mais JXL. É uma simplificação devido às circunstâncias de cálculo de curto-circuito, né? Lógico, nós estamos vendo basicamente proteção contra a sobrecorrentes. Se fossem feitas outras técnicas de proteção, porventura esses elementos devem ser, né, muitas vezes representados. Mas na nossa situação, a ideia de apresentar isso aqui é mais para mostrar para vocês que eu, né, na aula, simplifiquei bastante o modelo para os nossos cálculos. Em outra aula, eu vou apresentar um artigo em que ele apresenta os modelos europeus e norte-americano, justificando o que eu estou apresentando para vocês, né? Aqui, banco de transformadores, mas enfim, esse material aqui, ele apresenta vários modelos, né, para os elementos que compõem o sistema elétrico de potência. No nosso caso, o foco da rede de distribuição, linhas de transmissão aéreas, né? Na verdade, distribuição aéreas. Aqui ele está falando o modelo das linhas. No caso, linha de transmissão, devido aos comprimentos, é necessário a análise do efeito capacitivo, né? Causado pelos dois condutores com um dielétrico entre eles. Aqui é modelo de disjuntor e chave, né? Nós comentamos isso na aula passada. Barra infinita, aqui sim é o que eu queria dizer, né? A barra infinita, basicamente, né, eu vou ler o texto aqui, uma barra infinita representa um grande sistema de potência, de tal forma que a tensão e a frequência nesta barra são constantes. Em termos de circuitos elétricos, é modelada por uma fonte de tensão ideal sem impedância interna, que é basicamente aquilo que nós fizemos, né? Considerando um sistema forte, vamos dizer assim, né, o nosso sistema interligado nacional de energia, ele é um sistema forte, ele de certa maneira garante, né, nas condições normais aí, a tensão e a frequência da rede. E isso é o que nós, no caso lá de cálculo de curto-circuito, vimos como a informação de impedância de curto-circuito, né? Aqui as cargas, mas enfim, eu não vou tomar esse material, né, mas sim esse como exemplo. Deixa eu ver quanto tempo de aula, não lembro exatamente onde, tempo de gravação 8 minutos, ótimo, seguindo orientações do pedagógico, né? É interessante que os vídeos sejam mais curtos, mas enfim, sistema por unidade, no qual nós vamos pegar uma grandeza, geralmente no Sistema Internacional de Unidades, e dividir pela mesma grandeza conforme a base definida para o nosso sistema, né? E daí, quando eu tenho uma grandeza no Sistema Internacional e divido pela, por exemplo, tensão volts, dividido pela tensão base volts, nós temos uma grandeza, né, que em PU, que é adimensional. Então, definição de bases, né? Considerando o sistema elétrico com as suas básicas variáveis, né? Tensão, potência, impedância e corrente, sendo definidas duas bases, as outras duas são derivadas por cálculos, né? Pelas leis lá da potência e lei de Ohm para calcular. Geralmente são definidas potência e tensão, conforme
definição dos barramentos dos transformadores e capacidade do sistema que está alimentando o cálculo, né? E aí as grandezas, impedância e corrente são calculados. Aqui está falando, né, a transformação de corrente, dado uma corrente, a corrente de 30 amperes para uma corrente base de 50 representa 60% ou 0,6 PU, né, em relação à base que são 50, ou seja, 30 amperes são em PU 0,6 para essa base aqui definida, né. Aqui está falando, né, tendo um sistema IPU, se eu quiser retornar para o sistema internacional, basta multiplicar pela base. Meu telefone falou sozinho aqui, desculpe. Bom, então, dadas as relações existentes entre as unidades, duas bases são definidas, né, e a partir das quais serão calculadas todas as outras. No caso, no sistema elétrico, né, a tensão geralmente é escolhida conforme as tensões ou próximo, né, as tensões dos transformadores existentes no sistema a ser representado e a potência, né. Aqui está falando, né, define-se as bases de potência por fase de tensão simples e também as bases de potência ativa e reativa numericamente iguais à base de potência aparente. Bom, enfim, no nosso caso houve simplificação também, né? Partindo da questão que nós estamos no sistema trifásico, a representação lá da potência e da tensão, né? Ela já é aquilo que o diagrama unifilar nos apresenta. Mas enfim, tendo definidas potências e tensão, o cálculo da impedância é basicamente V ao quadrado sobre S, né? Isso aqui é P igual a VI, ou S igual a VI, ou melhor, poderia falar o cosseno φ também, né? Mas enfim, simplificando a questão, né? Potência igual a VI, da lei de Ohm, V igual a RI, e no caso aqui foi substituído o I para termos, né, tensão e potência na fórmula para calcular a impedância. E no caso da corrente, né, é a forma da potência direta, né? P, no caso aqui é a potência total, S, volt-ampere, e não os watts, né, que normalmente são utilizados nos cálculos aí em disciplinas passadas, né? E o raiz de 3, por ser trifásico, vezes a tensão, né? S igual a raiz de 3 VI, P igual a raiz de 3 VI. E aí, isolando o I, tem-se essa fórmula, né? Então, se a partir da definição de tensão e potência são calculadas as impedâncias e correntes bases, né, para o nosso sistema. Desculpe. Outra coisa, né, que isso foi utilizado também nos nossos cálculos, e é interessante, quando há vários níveis de tensão, né, é necessária a definição de zonas de tensão e, a partir dessas zonas de tensão, calcular a impedância e a corrente, lembrando que a potência do sistema é única, ela é alimentada por uma fonte, e conforme os níveis de tensão aumentam ou diminuem, né, aumentando a tensão, diminui-se a corrente. Diminuindo a tensão, vai aumentar a corrente, né? Então, para cada zona de tensão são calculadas as impedâncias e corrente, impedância e corrente base para cada uma das zonas, né? Bom, então aqui é um resumão, né? Define uma potência para todo o sistema, diferentes zonas de tensão, a base de tensão, enfim, isso aqui nós falamos até na última aula aí de sexta-feira, né? É a mudança de base. O que eu estou querendo dizer é isso aqui, que ao invés de ficar apresentando o conceito, nós vamos partir para o exercício, né? E no caso, eu até comentei lá atrás, quando há necessidade, o dado de um equipamento, por exemplo, o transformador, é apresentada a sua impedância em função da potência e tensão do transformador, né, que são as suas bases, é possível transformar essa informação de placa, de catálogo lá do equipamento,
para a impedância base na minha representação, né, a partir dessa fórmula aqui. Diferente lá do material da PUC, né, o cara colocou tensão antes da potência, né? No nosso caso, não sei se vocês perceberam, eu coloco lá a impedância na minha base igual a impedância na base dele, vezes potência na minha base sobre a potência na base dele, vezes V na tensão dele, né? Na base dele, tensão na base dele, sobre a tensão na minha base. E a partir do momento que nós definimos essas tensões iguais, né, a dos enrolamentos, a base das tensões do nosso sistema iguais às tensões do transformador, se possível for, né, o resultado dessa conta aqui é 1. E aí, basta na transformação, né, calcular essa parte da equação. Aqui ele está mostrando, né, no caso de um alternador, nós falamos isso em aula, basicamente a aplicação daquela fórmula ali, tensão, impedância, aqui no caso o alternador principalmente parte indutiva, né, somente a parte X, a parte indutiva do alternador foi representada, a sua potência, e desejando transformar para potência de 100, MVA, né, geralmente são escolhidas grandezas semelhantes, e aqui no caso as tensões do equipamento e a tensão do meu sistema, né, são diferentes, então há necessidade de fazer essa operação, né? E aí calculando, aquela impedância que antes era 12%, aqui vai ser 19% na minha base. Bom, aqui a reatância de fugas também é um caso, né? Aqui são algumas expressões, na verdade nós já estamos falando bastante sobre isso, né? Potência, no nosso caso é a potência total, que é a aparente e a reativa, né? Aliás, a potência aparente é a potência ativa mais a reativa, né? O watt, que gera trabalho, mais o volt-ampere reativo, que gera campo magnético, enfim. E aqui a representação que S igual a V vezes I. Bom, cadê aqui, né? E aí eu lembro que até na aula nós começamos a resolver esse exercício e eu sugeri a troca, né? Eu acho que a impedância do Z34, cadê? Linha Z34, aqui está 2,5, né? Em relação a essa outra linha aqui, que é Z12, cadê Z12? Z12, né? Lógico que tem tudo relacionado a distâncias, né? Até um colega, depende, né? Se eu tiver lá 1000 km, pode ser que a impedância seja muito maior, né? Mas para nós termos uns valores diferentes, na sala eu propus nós alterarmos essa impedância da linha 34, né? Então, uma forma de representar aquela ideia do D para, né? Então, aqui ele está falando o transformador. No caso das linhas 3, 4, ele está vendo lendo igual ocidental, né? 3, 4, no caso ele começou a numerar para cá, né? Linha 1, 2, linha 3, 4, tem um transformador 1, transformador 2. No caso aqui, bom, tem uma tensão ligeiramente diferente, né? Bom, mas enfim, essa tabela apresenta os dados desse diagrama unifilar e com essas três cargas, né? E se eu não me engano, de ilustrar, basicamente ilustrar a aplicação do sistema APU, apresenta-se um exemplo completo de pequena dimensão. Mas, na verdade, aqui, se não me falha a memória, ele vai calcular as perdas, né? Daria para ser calculada, por exemplo, queda de tensão, afundamento, no caso de curto-circuito, enfim. Então, né, a rede da figura, aqui dá para ver pelo transformador primário e secundário, 1516, 1504, 60 e 15,5. Então, existe aqui, né, até uma diferença da tensão, o V T1, transformador 1 é 400 volts, né, 0,4 kV,
e aqui no seu primário 15 kV, 15 kV, 15.000 volts. Já o transformador 2, ele tem uma tensão de 15,5, e aí provavelmente o dimensionamento desse sistema, né, em função dessa alta impedância no trecho 3/4, ela, por exemplo, tem uma sobretensão aqui no ponto 4, né, para quando chegar lá no transformador 1, né, provavelmente com a queda de tensão deve ter uma tensão próximo do primário, né? E aí, bom, basicamente essa questão das perdas vai depender da corrente, no caso definida por essas cargas aqui. Eu estou pensando numa redistribuição que não há muito controle, né, das cargas. E aí não dá para a gente definir exatamente. Provavelmente isso aqui é um exemplo de um sistema no qual está alimentando cargas específicas, aqui até relativamente grande, né, 10 MVA. Né? Já essa aqui, 130, 500 kVA, são transformadores aí convencionais de rede de distribuição. Né? Lembrando, aqui em Poços, alguns clientes, poucos, mas alguns são de 500 kVA, como bancos, Parque UIF Sul de Minas, o Parque lá, o Walter World, enfim, algumas indústrias aí talvez tenham uma potência maior. E uma carga C4, né, mais próxima aqui da fonte, uma potência relativamente grande, né, 10 MVA. Mas em relação ao nosso sistema de distribuição, até que as cargas aqui estão relativamente pequenas, né? Mas enfim, aqui sim, ele está falando, né, quais são as tensões nos diversos barramentos, as correntes nas linhas e ainda as perdas, né, resultantes da alimentação das cargas indicadas. Supõe-se que a alimentação da carga C1 é realizada em 380 volts. Então aqui, né, o transformador é 400 volts no seu secundário e provavelmente a partir da queda de tensão se admite uma tensão de alimentação aqui de 380 volts. Bom, enfim, aqui, né, o autor do documento definiu uma base de 1 MVA e existem, no caso, 3 ondas de tensão, né? Uma baixa tensão, uma média tensão e uma alta tensão, definidas pelos transformadores, né? E aí ele definiu V base 1 lá no primeiro transformador, 400 volts, e foi subindo, né? V base 2, cadê? Passei. Aqui ele está falando 15 kV, né? E V base 3, como o transformador tem uma tensão diferente, né, da base definida aqui, houve uma definição de base ligeiramente inferior aos 60 kV, que seria a tensão aqui do enrolamento do transformador, né? Basicamente essa diferença entre o secundário deste em 15,5 kV e o primário deste em 15 kV, né? Houve a necessidade dessa transformação aqui dos níveis de tensão, das bases, né, do nível de tensão. Mas enfim, foram definidas 3 zonas de tensão, né, baixa, média e alta, e a partir daí a impedância e corrente base são calculadas, né? A impedância é tensão ao quadrado sobre potência, lembrando a questão do 10 ao cubo ao quadrado, né, vai cancelar com isso aqui, então basicamente ficou 0,4 ao quadrado, que são lá 0,16 ohms, a base na zona 1. A impedância base, perdão, né, eu não falei impedância aqui em cima, tensão ao quadrado sobre, no caso aqui ele já omitiu 10 ao cubo ao quadrado, que deu mega, sobre 1 mega, né, que é a potência base. Então já deu ali a impedância na média tensão 225 ohms. E a impedância base na alta tensão, aplicando o mesmo conceito aí, resultou aqui em 3.371 ohms. E aí, com o cálculo das correntes bases, né? Cadê? E base... para recordar, né? A tensão foi V ao quadrado sobre S. A corrente é basicamente a lei da potência lá, né? S sobre tensão
porém, lembrando do raiz de 3. E aí, são calculadas conforme definição das potência e aqui tensão nas zonas, né? As bases de... Perdão, a potência é 1 mega e a tensão 0,4 kV, né? Resultou numa corrente na base 1 de 1443 amperes. Na base 2, 38 e na base 3, 9,94. Lembrando que as correntes são diminuídas, né, conforme há aumento da tensão. E com isso, a potência 1, no caso aqui MVA, é válido para todas as zonas, né? 1 MVA em todo o sistema. Como há diferentes zonas de tensão, as correntes aqui na baixa tensão da ordem de quiloampere, aqui algumas centenas e aqui dezenas, né? Próximo de dezena de ampere para essas bases. Bom, e aí, né, a ideia da transformação desse sistema para PU, aqui ele basicamente tem lá, aqui a base, podemos agora calcular o valor por unidade da impedância da linha. Foi dado lá uma impedância, cadê linha? 0,0184 mais J 0,00070. Então, 0,184 mais 0,070 dividido pela, no caso, o trecho 1,2, o trecho 1,2 está na zona de baixa tensão, né? A tensão base 0,4 kV. Perdão. A tensão sim é 0,4 kV, né? E aí a impedância base, aqui são 0,16 ohms. E aí, né, dividido por 0,16. Já a linha 3,4, o trecho 3,4, ele está na zona de média tensão, em torno de 15 kV. E com isso, no caso aqui, foram 15 kV. E com isso, a impedância base, né, nós estamos lidando com impedância da linha, 225 ohms, se obtém aquela impedância da linha, 2,5 mais J, 2, mais J 1,54, dividido por 225, resulta nessa impedância, né? 0,011 mais J 0,0068 PU. Lembrando, né, que depois da, acredito, aula passada, eu acho que vocês já estão entendendo a ideia de empregar realmente a calculadora, né? Nosso objetivo não é ficar realizando essas contas, talvez, número complexo com número real. Enfim, a calculadora já faz as transformações e nos apresenta os resultados, né? Eu não vou ficar preocupado como que vocês obtiveram. Eu quero que vocês entendam que as operações foram feitas. Lembrando que o objetivo é a proteção mais para frente, né? Porventura, se os valores calculados lá para dimensionar a proteção, etc., estiverem muito fora, provavelmente aconteceu algum erro, né? Uma dica geralmente que eu falo quando estão sendo feitos projetos, né? Se saiu da média, deve ter algo estranho. Então aqui já foram representadas as linhas, e aí falta apresentar o transformador, né? Os dados dos transformadores, aí é dado aqui transformador, potência e impedância, no caso 5%, né? E 10% para o transformador 2. E aí a fórmula da transformação de bases, né, é dada a indutância na base do transformador, potência da minha base sobre a potência do trafo, tensão e tensão base. Aí deu esse valor. E do outro transformador é 0,1 ou 4, 0,1, né? Aí potência na minha base sobre a potência dele, né? Provavelmente aqui é 20 MVA, né? No nosso caso é 1 MVA, vezes a tensão na base dele, né? Transformador 15,5 kV na minha tensão base. Aí resultou nessa, lembrando que isso aqui é puramente indutivo, né? Apesar daqui estar 0,0, é o X do transformador, o X do transformador 1.
cada um desses transformadores. No caso, foi até inclusive, né, omitida a parte resistiva. Perdão. Na aula eu apresentei um transformador, né, no qual foi dada a relação x sobre r, e a partir dela foi possível, né, derivar o valor de r de cada. Eu acho que de um transformador que nós fizemos na aula. Bom, e aqui. Eu acho que eu vou encerrar essa aula. Eu acredito que ela está ficando longa, né? Já são ali 30 minutos. No caso, faltou a representação das cargas, né? E com esses espirros, minha vista nublou tudo aqui. Mas enfim, a informação da carga é... Cadê? Carga potência e o seu cosseno φ, né? Então ela tem uma... A partir desses valores aqui dá para calcular. E aí, no caso... Cadê? Carga fixando a origem dessas... Aqui, né? Não, aqui já é cálculo. Z34, e agora é possível estabelecer o esquema unitário que permite resolver o circuito. Isso aqui é o que eu disse, né? A representação do sistema IPU vai nos permitir ter simplesmente aqui, no caso, somente uma impedância com parte indutiva, impedância da linha R mais JX, impedância com parte indutiva do transformador, da linha, e aí as cargas, né, ele tem que ser representado, é um diagrama de impedâncias, né, dado as de carga onde, aqui ele está falando a origem, né, a tensão lá, os 380 volts representam 0,95 PU na nossa base, né, e aí ele faz a transformação, no caso, aqui eu não vou entrar em detalhes desse caso específico, né? Basicamente porque a nossa aula está ficando longa e no nosso caso não é bem essa a função, né? E aqui ele vai calcular a tensão em cada um dos pontos, está lá 0,99 PU, né? Que equivale a 14,91 kV, né, em relação à base que são 15 kV. Mas enfim, acredito que com esses 30 minutos de aula eu tenha abordado o conceito, né, que permite a representação de um circuito como esse, excluindo as cargas, né, em PU. E no nosso contexto, proteção, né, nós vamos basicamente em cada uma dessas barras aqui, né, ou derivações das linhas, né, nas cargas, é comum o emprego de proteção. E aí há a necessidade do cálculo de curto-circuito. Lembrando que no nosso sistema está com foco agora em redes de distribuição, né? E na sequência eu pretendo falar alguma coisa de com foco, né, em redes industriais, proteção em redes industriais. Basicamente as impedâncias das linhas vão tender a ser menores. Bom, enfim, eu vou encerrar a aula por agora. Acredito que como uma aula à distância, 33 minutos aí, já é um bom tempo, vocês já devem estar cansados da minha voz. Eu acho que aqui é pausar, não, parar, né?